Chega um momento, querido, eu sei que você já passou por isso, que você também sente dificuldade. Isaías também sentiu. Eu fico imaginando Isaías chegando na sua família e ver a condição da sua família, adorando Baal, Moloque, e assim como outros deuses, e ele olhava assim, o desânimo que batia Isaías. Isaías olhava para o povo, olhava que o povo oferecia porcos em lugar de ovelha, em lugar de cordeiro. O desânimo que batia Isaías. Chegou um momento que Deus fala para Isaías: não vai ser assim, Isaías. Está tudo acontecendo, mas não vai ser assim, Isaías, porque eu vou criar um novo céu e nova terra. Isaías, esse povo não vai lembrar de Baal, esse povo não vai lembrar de Moloque, esse povo não vai lembrar de Deus nenhum, não vai ter lembrança das coisas passadas, porque eles desfrutarão agora de um novo céu e uma nova terra recriado por mim, Isaías. Isaías não vai ter choro. Sabe por quê, Isaías? Porque a morte não vai existir, Isaías. Isaías, o pecado, Isaías, já não vai mais adentrar nessa terra. Vai acabar, Isaías. Eu fico imaginando os olhos cheios de lágrimas de Isaías, quando Deus falava isso para ele. Amigos, eu estou tentando colocar o PowerPoint e conseguir. Amigos, qual é o sentido da nossa vida? Isaías teve um momento que ele parou para olhar para o povo de Israel e viu um povo de Israel que queria ser, que queria ter, um povo de Israel que esqueceu Deus, um povo de Israel que virou as costas para Deus. O que importa é eu ter, o que importa é eu ser. Essa terra que vale mais, um povo de Israel que esqueceu da promessa futura, da nova Jerusalém. Qual é o sentido da nossa vida, queridos? Se você tivesse um mês para viver, o que você faria? Parece que nós começamos a dar sentido à nossa vida quando nós nos deparamos com a morte. Se você tivesse um mês para viver, o que você faria, queridos? Você já parou para pensar nisso? Um mês somente para viver. Tinha uma banda de música chamada Titãs, e eles falaram o seguinte, em uma das suas letras musicais, eles falaram: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. Talvez a essência da letra da música deles, eles estavam falando que nós devemos viver o hoje, porque o hoje importa, porque o passado, o ontem já passou, o amanhã não nos pertence, mas o hoje que vale. E aí eu fico viajando nas palavras de Shakespeare, quando ele diz: olha, nunca deixe uma pessoa que você ama muito sem dizer palavras boas para ela, porque você não sabe o caminho do amanhã, o amanhã é incerto. Amigo, hoje que acontece, porque hoje você está aqui, amanhã você não sabe onde você vai estar, querido. Hoje você acorda com vida, você deita na sua cama, mas você não sabe se amanhã você vai acordar. Essa é a segurança que nós vivemos e que nós temos. A nossa vida é como um sopro, a nossa vida é como uma palha que quando o vento bate ela vai embora. Essa é a nossa vida. Se nós tivéssemos um mês para viver, o que é que nós faríamos? E aí, amigo, eu não gosto de nada assim muito superficial, eu fui perguntar para algumas pessoas, alguns jovens, se eles tivessem um mês para viver, o que é que eles fariam? E paz, eu fiquei surpreso com as respostas, Fábio, porque a primeira pessoa, olha que ela me respondeu: eu tomaria mingau. Uau, eu tomaria mingau. E aí eu fiquei pensando na resposta dessa menina de 5 anos de idade: eu tomaria mingau. É o que ela mais gosta de fazer, tomar mingau. E ela queria aproveitar o mês que ela teria de vida tomando mingau.
se eu fosse pensar, eu ia falar que eu comeria lasanha. Sabe como mexe com lasanha? Já pensou? Mas isso me levou a pensar que quando nós nos deparamos uma limitação em nossa vida, nós queremos agora aproveitar e fazer o que nós mais gostamos de fazer. Porque talvez se você tivesse um mês para viver, você passaria esse mês todinho com seus filhos. Você passaria um mês todinho com a sua família. Porque é isso que você mais gosta de fazer. Mas aí alguns jovens me responderam diferente. Uma menina de 23 anos, ela colocou o seguinte: eu reuniria todas as pessoas que amam em um grande retiro para passar mais tempo juntos com Deus, porque hoje compreendi que é tempo de se entregar. E você entende, querido? Parece que nós precisamos nos deparar com a morte para compreendermos que é tempo de nos entregarmos. Porque nós não nos entregamos hoje, agora, sem estarmos ameaçados pela morte. Eu recordo da história do São José, quando fazia uma semana de oração em Minas Gerais. Um dos primeiros adventistas de Teófilo Otoni. E quando fui visitá-lo no hospital, ele estava afastado já 25 anos da igreja. E num leito, desenganado pelo médico já, sabendo que iria morrer, ele olhou para mim e falou: Renato, eu preciso me entregar, que eu já estou indo embora. Amigo, 25 anos perdido, porque não fez isso antes. Louvado seja Deus porque ele se entregou. Ele morreu em paz, eu tenho certeza. Mas por que não fez isso antes? Parece que a morte precisa bater em nossa porta para nós descobrirmos que nós precisamos nos entregar. E Deus, ele tem batido a porta do nosso coração todos os dias. Todos os dias Deus tem chamado, Deus tem clamado. Mas parece que precisa a porta bater, a morte bater na nossa porta. E aí outra pessoa falou o seguinte: resolveria minhas pendências com as pessoas que amo e me conectaria mais ainda com Jesus. Amigos, o conectar-se com Jesus, ele é diário. Ele é todos os dias, amigo. Se eu soubesse o dia da minha morte, ou se eu soubesse o dia da volta de Jesus, eu aproveitaria a minha vida. Uhul, sol amar, Não é assim, amigo. Não é assim que funciona. E aí quando Jesus, um pouco antes de voltar, eu me entregaria e eu me conectaria com ele de vez. Amigos, não é assim. Nós precisamos estar conectados todos os dias com Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, jovens. Nós precisamos orar todos os dias. Parece que é só quando a morte bate na nossa porta que nós começamos a dar valor e sentido à nossa vida e às coisas que nós amamos. Eu teve um jovem de 20 anos que falou assim: Renato, falaria aos meus amigos não adventistas sobre a volta de Jesus, ajudaria as pessoas nos hospitais a se sentirem mais confortáveis, casava e vivia intensamente. Eu entendi que ele ia parar de enrolar a menina. Nossa, amigos, viver intensamente. Porque nós não temos essa prática de ajudar as pessoas agora, porque isso não é intrínseco em nós. Ajudar as pessoas, levar o bem, porque isso não está conosco. Viver intensamente. Jovem, você pode viver intensamente aqui dentro da igreja. Você não precisa estar lá fora, enchendo a sua cara, usando droga, praticando sexo adoidado com várias mulheres ou vários homens. Isso não é viver intensamente. Isso não é viver loucamente. Mas você pode viver intensamente com Cristo, jovem. Você pode ter Jesus em sua vida e viver intensamente, queridos. Amigo, quantos dias, quantas noites, quantas madrugadas, jovens, eu perdi lá no vadião, bebendo, dançando. Quantos dias? E pensava que eu vivia intensamente. Loucura, jovem. Loucura. E aí tinha paralisação, vamos fechar o Mirante Barroso, ainda estava o Renato, errei, vamos fechar.
Meu pai não é capim, eu quero educação sim. E para mim isso era viver intensamente. Eu estou fazendo bem para a sociedade. Que isso, jovens? Que isso? Isso é viver intensamente. Amigo, você pode viver intensamente com Cristo Jesus hoje. Existem alguns jovens que falam para nós não vamos batizar porque nós somos muito jovens e nós não queremos perder a nossa vida. Você está se matando pouco a pouco, filho. Desculpa ter que te falar isso. Mas você está se matando pouco a pouco. E aí outro jovem testemunha para a gente falando o seguinte: pediria perdão a todos aqueles que magoei e cantaria muito onde eu estivesse, pois é o que eu mais gosto de fazer, é louvar a Deus. Amigo, como é que eu posso gostar muito de louvar a Deus e fazer assim, se eu tenho mágoas no meu coração? E aí nós tocamos num assunto fundamental para a nossa igreja. Pessoas completamente quebradas, com seu coração contrito, com seu coração quebrado, por causa da dependência que tem com seu irmão. E aí querem falar de ambiente celeste, querem falar de Deus, de um Deus que perdoa, se essa pessoa não consegue nem dar perdão para o seu irmão. As pessoas passam ali na porta daquela igreja, e quando olham aquele irmão de frente e falam: vai ser aquele miserável. Que isso? Que isso? E aí, como você sabe que você vai morrer, você olha e eu tenho que pedir perdão para ele, senão lá vai eu pro tinhoso lá. Que isso? Que isso? Aí nós esquecemos das palavras de Jesus quando ele diz: olha, é perdoando que se é perdoado, filho. Mas você não tem que fazer isso porque a morte bateu na tua porta. Você tem que fazer isso porque tem que sair dentro do teu coração. E aí, amigo? Essa aqui para mim foi a resposta mais bonita. Uma jovem de 21 anos. Hoje ela é fisioterapeuta. Ela fazia fisioterapia na escola. Ela respondeu o seguinte: procuraria demonstrar mais que amo as pessoas que me cercam. Ficaria feliz por ter vivido em um mundo frio e mau, mas com a certeza que Deus me guiou em todos os momentos. Jovem, você vive num mundo que está te aprisionando, um mundo frio e mau, mas tenha certeza que Deus está te guiando em todos os momentos. Amigo, você que está passando por dificuldades no seu casamento, tenha certeza que Deus está guiando vocês em todos os momentos. Essa é a certeza que nós devemos ter em nosso coração, que por mais que vivamos nesse mundo frio e mau, nessa Babilônia que o mundo está, nesse mundo de prostituição, mas Deus tem guiado a sua igreja em todos os momentos. E aí ela continuou falando: diria aos meus pais que eles foram importantes para a construção do meu caráter, reconhecimento de quem a ajudou. Me chamou muita atenção isso, porque em nenhum momento ela pensou nela, em nenhum momento ela pensou o que ela tinha que fazer agora para chegar perto de Deus. Ela me mostrou que ela estava perto de Deus, ela já estava perto de Deus, que a morte não seria um problema para ela, porque ela estava conectada com Jesus, e que ela tinha sentido para a sua vida já há muito tempo. E a morte poderia chegar a um mês, a uma semana, ou naquele mesmo momento, mas ela estava preparada. Isso ela mostrou. Nós temos um texto de Ellen White. No Ellen White ela fala o seguinte: olha, todos os momentos, todo momento está carregado de consequências eternas. Devemos estar preparados para prestar serviço em qualquer momento. A oportunidade que agora temos de falar da palavra de vida a alguma alma necessitada pode nunca mais apresentar-se. Sabe, e Ellen White abre os nossos olhos dizendo o seguinte: olha, o tempo é agora, o momento é esse. Nós devemos aproveitar esse momento para nós proclamarmos as verdades bíblicas, falarmos porque existem pessoas necessitadas, pessoas que carecem de ouvir isso. E Ellen White fala o seguinte: olha, meu, amanhã não te pertence, você tem que usar hoje. Eu me lembro da história de Fabrício. Fabrício era um grande jornalista,
um dos melhores jornalistas. Menino novo, esse saiu na revista Isto É. Um dia ele tirou folga do seu trabalho, uma folga muito merecida. Ele foi para dentro do seu escritório trabalhar. Em meio ao seu trabalho, Fabrício subiu uma escada e de repente a sua esposa, que estava lá na cozinha, ouviu algum barulho no escritório. Ela abriu as portas do escritório e viu que o Fabrício estava no chão. A sua esposa o levou rapidamente, chamou algumas pessoas, o levaram para o hospital. E aí foi detectado no Fabrício que ele estava com câncer. Essa história é real. Ele estava com câncer. E ali no meio do hospital, o Fabrício ele resolveu escrever um diário. Um diário. E as primeiras partes do seu diário, o Fabrício escreveu o seguinte: 11 de janeiro de 2004, quarto 1001. Encaro a amizade como um troféu. Me deparei com uma caixa grande e colorida, com a maior demonstração de carinho que já tive na vida. Bilhetes e recados, mensagens e desenhos feitos pelos meus amigos da TV. De repente, o Fabrício acorda um dia no seu quarto e vê uma caixa muito grande, e chega até a caixa e começa a ver os recados que os seus amigos da televisão deixaram a ele. Ele falou que o coração dele transbordou de alegria, e que ele começou a dar valor às amizades. O médico entra no seu quarto e fala: Fabrício, você não tem muito tempo de vida. E aí o Fabrício escreve a última carta dele, de 2004 para 2005, 14 de novembro de 2005. O Fabrício escreve: lembro de você bagunçando em cima da cama. Morria de rir, meu Tuco, Vitor, Tutu, canário. Serei sempre seu, meu filho. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Por os momentos mais felizes que Fabrício viveu com seu filho. Todo o tempo que ele passou, ele deu mais importância ao trabalho do que à família. Todos os momentos que ele viveu aqui nessa terra, foi para trabalhar. Ele esqueceu que ele tinha um filho. E no momento que ele estava em cima da cama, já completamente debilitado por causa da sua doença, foi os momentos que ele teve de maior felicidade com seu pequeno filho. Não foi o Fabrício que encerrou a sua história, o seu diário. Foi a sua esposa, 2005, servindo a Deus. Nos 2 anos seguintes, reencontrou amigos e fez outros amigos. Ficou mais próximo da mulher e do filho. Ele percebeu que a vida não é só para lá.